Olá, meus caros do primeiro ano. Neste vídeo estarei falando a respeito daquela lista de exercícios que eu passei para vocês. E através dessa lista vou fazer a solução e uma breve revisão do que seriam vetores, tá bom? Aqui está a lista de exercícios que eu passei para vocês. O primeiro exercício pede para vocês responderem, observando a figura ao lado, quais seriam os vetores que têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, têm a mesma intensidade ou módulo, né? Que são iguais. E para isso vocês teriam que observar essa figura aqui do ladinho, tá? Nessa figura aqui eu consigo observar que ela é uma figura graduada. Temos então uma separação por quadradinhos, uma separação de uma unidade. Não conhecemos essa unidade, pode ser metros, centímetros, milímetros, outras unidades, né? Poderia ser até a unidade de velocidade ou aceleração, dependendo também poderia ser unidades de campo, que mais tarde a gente vai trabalhar a respeito disso, talvez. Observamos que temos vários vetores aqui, da letra A até a letra G. Esses vetores possuem uma orientação, um sentido e um tamanho, né? Tá, mas para podermos resolver isso, devemos fazer uma revisão do que seriam vetores e quais são as direções, sentidos e o que é cada uma dessas definições, né? Para isso, eu adaptei aqui meu celular como sendo uma webcam de mesa e aqui eu tenho nessa folha as definições. Direção seria, na verdade, uma linha que corta dois pontos, né? Poderia ser um ponto A e um ponto B, né? A e um ponto B. E essa linha entre esses dois pontos, na verdade, seria a minha direção, né? O sentido, na verdade, é definido por uma seta. Essa setinha aqui que eu coloquei aqui para vocês já é um sentido, tá? Mas eu vou definir novamente aquele ponto A e o ponto B, tendo aquela linha dentro desse intervalo de A a B. Vou pôr essa linha aqui, nossa. E nessa linha aqui fica aquela dúvida. Se eu estou saindo do ponto A e indo para o ponto B, ou saindo do ponto B e indo para o ponto A. Notem que existem dois pontos nessa linha. Então, dessa forma, eu poderia colocar uma seta aqui ou pôr uma seta aqui. Então, tem duas possibilidades de eu colocar a seta. Eu vou escolher o sentido de A a B. Então, dessa forma, eu posso colocar o sentido como sendo para cá. Eu posso mencionar no meio da linha. Tá, mas isso ainda não é um vetor. Essa aqui é somente a seta definindo o caminho. Para ele ser o vetor, eu devo colocar a linha que indica o sentido, aliás, a direção, né? E essa linha vai indicar, então, a direção do meu vetor. Ainda assim, não é um vetor. Para ele ser um vetor, eu devo conhecer mais uma informação que está aqui embaixo, que é a minha intensidade do vetor. A intensidade do vetor, na verdade, é o tamanho daquela linha que eu coloquei ali do ladinho. Então, do ponto A ao ponto B, ponho minha linha novamente. E, saindo do ponto A ao ponto B, eu tenho uma seta, né? Essa seta vai definir esse meu vetor. Tá, mas eu devo saber com qual intensidade esse vetor tem do ponto A ao ponto B. Se ele for, por exemplo, o vetor velocidade, eu preciso saber qual é a velocidade que tenho para percorrer esse caminho de A até B, né? Se ele for um vetor aceleração, eu preciso saber qual é a aceleração que está aumentando a minha velocidade ou diminuindo essa velocidade. Mais tarde a gente vai falar com respeito de aceleração como um vetor, de velocidade como um vetor, e aí trabalharemos exercício com base nisso. A intensidade, na verdade, vai ser o tamanho
dessa minha linha que eu tenho aqui. No caso, no sentido anterior, que eu coloquei aqui para vocês, meu vetor seria definido pelo tamanho que tem desse pontinho aqui até esse pontinho aqui no final da minha seta, tá? Então, esse seria a minha intensidade. Intensidade também é chamado de módulo, né? Então, pode ser chamado de intensidade ou de módulo. E basicamente é igual ao tamanho. Tamanho do vetor. Com relação a isso, eu posso trabalhar em diferentes formatos com vetores, né? Vamos exemplificar aqui com um plano. Fazer um plano cartesiano, né? Nesse plano cartesiano, obviamente, tenho dois eixos. Um eixo vai ser x, outro eixo vai ser y. E eu posso expressar esses vetores dentro desse plano cartesiano, sempre partindo do ponto de origem, podendo ser a ponto de origem centrado ou não centrado, né? Eu posso exemplificar qualquer vetor que eu vou chamar de vetor v, né? É vetor. Pode ser vetor velocidade? Pode. Pode ser vetor aceleração? Pode. Pode ser o vetor deslocamento? Também pode. A expressão de um vetor num plano cartesiano, ele vai carregar mais uma informação além das quais eu já apresentei aqui para vocês. A informação a mais que temos aqui é o ângulo desse vetor. Um ângulo θ, por exemplo. Esse ângulo θ é uma informação a mais que temos do meu vetor. É o ângulo de inclinação do meu vetor em especial. Tá. Para vetores serem iguais, por exemplo, o tamanho do meu vetor deve ser o mesmo. O sentido do meu vetor deve ser o mesmo. E o ângulo de inclinação também. Então, se eu expressar um segundo vetor aqui, do ladinho, só que não centrado, né? De outro ponto, né? Tendo o mesmo ângulo θ, e eu vou chamar esse vetor de vetor A, por exemplo. Se ele ter o mesmo tamanho, em especial, ele vai ser um vetor igual, desde que ele tenha o mesmo tamanho, aponte para o mesmo lugar. Por exemplo, eu posso expressar um ponto aqui em Simão, ele estaria apontando naquele sentido, né? Tendo o mesmo tamanho e apontando para o mesmo lugar, e além do mais, tendo a mesma direção, que nesse caso é diagonal, que é definida por esse ângulo, né? Esse ângulo vai definir se ele tem a mesma direção em especial, né? Se ele ter o mesmo ângulo, tem a mesma direção, tudo bem? Se ele ter todas essas informações iguais, esses dois vetores são iguais. Então eu posso fazer v igual a A. São vetores iguais, tudo bem? Então esses dois vetores são iguais. Para vetores colocados em ângulos diferentes, ele pode ter outras informações iguais, porém em ângulos diferentes. Por exemplo, se tiver um ângulo diferente, ele pode ter a mesma intensidade, ter o mesmo tamanho, tá bom? Já o sentido e a direção vão ser quebrados, não vão ter nem o mesmo sentido, nem a mesma direção. Porque se ele ter um ângulo diferente, com esse ângulo diferente ele quebra essas duas informações. Vamos demonstrar para vocês. Vou fazer novamente um plano cartesiano aqui. Colocar x, y. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo, ótimo. Se eu colocar, por exemplo, um vetor A com ângulo alfa, aqui, e um vetor B de mesmo tamanho, mas com um ângulo beta. Tá bom? Então temos um vetor A com ângulo alfa e um vetor B com ângulo beta. Tudo bem? Esses dois vetores podem ter o mesmo tamanho. Pode. Quer dizer que se eu pegar uma régua aqui e mensurar, fazer uma medida dos dois vetores, e eles teriam o mesmo tamanho em especial,
eu posso dizer que eles têm a mesma intensidade. Porém, se eles têm um ângulo diferente, se alfa é diferente de beta, esse vetor vai ter um sentido diferente e uma intensidade diferente. Tudo bem? Desculpa, não é uma intensidade, é uma direção diferente. Vai ter essas duas informações serão diferentes. Vamos expressar um vetor C partindo da origem, só que no outro quadrante. Esse vetor C ter o mesmo tamanho que E, porém ter um sentido diferente, quer dizer que ele está apontando para outro lugar, não para o mesmo lugar de C. Ele ter um sentido diferente. Esse vetor C pode ter as outras duas informações iguais. Como que a gente vai descobrir isso? Olha, esse ângulo beta aqui está definido no eixo x, então eu tenho que encontrar esse ângulo aqui também no vetor C. Se esse ângulo for o mesmo beta, esse vetor vai ter a mesma direção, a mesma intensidade, mas sentido diferente. Tudo bem? Ok. A partir disso, vamos voltar para o nosso exercício aqui do ladinho. Eu quero que vocês observem o seguinte. No primeiro exercício aqui, eu tenho quais são os vetores que têm a mesma direção. Então eu vou observar. O vetor A tem a mesma direção do vetor B? Não. Por quê? Porque quando eu falo de vetores na mesma direção, eles devem ter a mesma linha, né? Ou o mesmo ângulo. O mesmo ângulo vai definir então a minha direção e vai definir também o sentido, muitas vezes, do meu vetor. Tá? Aqui. Deixa eu ver aqui, calma. Beleza. Tem a mesma direção. Vetores que têm a mesma direção. A e B não tem, porém, se eu olhar para A, E e F, esses três vetores aqui possuem a mesma direção, porque ó, temos uma linha vertical aqui. Três linhas verticais. Três linhas verticais possuem a mesma direção. Só que o que muda nesses três vetores? No vetor E, a única coisa que vai mudar é o sentido. Ao invés de ele apontar para cima, está apontando para baixo. Então, esses três vetores aqui, vamos ali, esses três vetores, no meu primeiro exercício, vou responder a lápis, né? Trata-se de uma resposta. Esses três vetores aqui. Meu primeiro exercício, letra A. Uma das minhas primeiras respostas é A, vetorial, E, vetorial, F, vetorial. Beleza? Mas temos mais respostas ali para esse exercício. Vamos ver? Ok. Me confundindo nos meus atalhos de teclado aqui. Tá. A, E e F têm a mesma direção. É o mesmo sentido, tá? C e D. C e D têm a mesma direção. Sim. Notem, eles estão numa diagonal, os dois vetores. E eles cortam nessa diagonal perfeitinho. Quer dizer, então, que eles têm o mesmo ângulo. Se eles têm o mesmo ângulo, esses vetores aqui têm o mesmo ângulo. Se eles têm o mesmo ângulo, então temos D e C como vetores que têm a mesma direção. Prosseguindo. Mais algum vetor com a mesma direção? Sim, temos o E, aliás, o B e o G, né? B e o G. O vetor B e o vetor G têm a mesma direção. Então, esses aqui têm a mesma direção. Vetores que possuem a mesma direção. A letra B. Vamos para a letra B. Opa, aqui. A letra B, ele pede para vocês determinarem os vetores que têm o mesmo sentido.
Os vetores que têm o mesmo sentido são os vetores que apontam para o mesmo lugar. Só que eu só posso observar os mesmos vetores que eu já associei antes, né? Então eu teria que observar os vetores A, E e F como um conjunto, D e C como um conjunto e B e G como outro conjunto, né? E observando esses vetores, eu deveria anotar quais estão apontando para o mesmo sentido e quais não, tá? Apontando para o exercício. A, E e F. A, E e F são vetores ali que têm a mesma direção, tudo bem? Só que E aponta para um sentido para baixo, né? Se ele estiver apontando para baixo, ele não tem o mesmo sentido. Então, voltando para o exercício, o E já não apareceria na letra B. Então, somente A e F. Seguindo. C e D têm o mesmo sentido? Sim. Então, C e D têm o mesmo sentido. Vou colocar como D e C, como coloquei anteriormente. Vamos observar B e G. B e G não têm o mesmo sentido. Um aponta para a esquerda, outro aponta para a direita. Então não podem ser colocados na letra B. Tudo bem? Continuando. Letra C. Tem a mesma intensidade ou módulo. Vetores que têm a mesma intensidade ou módulo. Os vetores que têm a mesma intensidade são os vetores que têm o mesmo tamanho, né? Lembrando aqui esses vetores que têm o mesmo tamanho. C e D são vetores que têm o mesmo tamanho? São, né? Então vamos colocar na letra C. D e C, respeitando a mesma ordem que eu coloquei anteriormente, só para ficar bonitinho. A, E e F têm o mesmo tamanho? Sim. Como que eu observo o tamanho desses vetores? Você vai olhar aqui, ó, as unidades que foi colocado na minha escala aqui. Essas unidades. Posso contar nos quadradinhos, então. Um quadradinho no F, dois quadradinhos no F. Um quadradinho no E, dois quadradinhos no E. Quadradinho no A, um quadradinho, dois quadradinhos no A. Então, esses três vetores têm o mesmo número de quadradinhos, que são 2. B também tem dois quadradinhos, então B deve ser incluso também nessa contagem. Vamos colocar aqui A, E, F e B, por ter o mesmo número de quadradinhos da minha figura aqui. Beleza? Por que C e D estão separados? Note que eles estão na diagonal. Como são vetores na diagonal, vocês devem lembrar lá por Pitágoras. Se essa aí corresponde a uma unidade, essa aqui também corresponde a uma unidade, então 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 2. A raiz de 2 vai ser o tamanho dessa minha diagonal. A raiz de 2 corresponde a essa diagonal. Raiz de 2 mais raiz de 2 não vai te dar um número inteiro, não corresponde a 2 unidades, é mais que 2 unidades. Então, como eles têm mais de 2 unidades, são vetores separados, com tamanhos diferentes dos demais, tá? Seguindo, na letra D, os vetores que são iguais. Para observar os vetores que são iguais, eu devo ter todas as informações iguais. Quais são as informações que devem ser iguais? Intensidade, direção e sentido. Essas três informações devem ser iguais para esses vetores serem iguais. Quais são os únicos vetores que apresentam essa informação? Os únicos vetores que apresentam essa informação é A e F, A e F, colocando na nossa resposta A e F. São os únicos vetores que têm as três informações iguais, né? E temos C e D. C e D também são os vetores que têm as três informações iguais. Uma forma de observar isso seria, por exemplo, B e C. Uma forma de observar isso com mais facilidade é vocês observarem as três respostas anteriores.
Se tiver vetores que aparecem nas 3 respostas anteriores, esses vetores são iguais. Por exemplo, D e C apareceu nas 2 primeiras, na terceira também. Então ele é um vetor que vai aparecer aqui também. A apareceu na primeira, apareceu na segunda, apareceu na terceira, então A vai aparecer também. F apareceu na primeira, apareceu na segunda, apareceu na terceira também. Então tem as 3 informações iguais aqui. Os demais não aparecem. Se vocês notarem isso, fica fácil de vocês responderem essa questão. Beleza? O exercício 2. Quais são os sentidos que possuem uma direção? Acabei de mencionar aqui para vocês que temos 2 pontos numa linha. Então eu poderia colocar uma seta aqui ou uma seta aqui. Se eu consigo colocar seta em 2 pontos nessa linha, as respostas possíveis, então, para sentido numa determinada direção, são 2 respostas, né? A resposta do exercício 2 é 2. 2 sentidos. No meu exercício 3, qual a diferença entre direção e sentido? A diferença é clara. Direção é a linha e o sentido é a seta. Só. Essa é a diferença. Essa é a única diferença entre os dois. Só um pouquinho, deixa eu configurar aqui para a gente conseguir observar nosso último exercício. No último exercício, uma pessoa percorre 117 metros numa determinada rua, né? Na rua da igreja, por exemplo. Depois vira na rua da árvore, perpendicular à primeira, percorrendo mais 44 metros. Calcule o módulo do vetor deslocamento resultante. Lembrando que o vetor deslocamento é um vetor em linha reta que parte do ponto inicial e termina no ponto final da tua caminhada ou do teu trajeto, né? Então, teu trajeto pode ser totalmente desuniforme, né? Percorrendo curvas, mas o vetor deslocamento vai ser definido numa linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada, né? Esse vetor deslocamento, como eu percorri um caminho em linhas retas, eu posso determinar através de Pitágoras, né? Então eu posso utilizar Pitágoras para poder resolver esse exercício. Para eu poder utilizar Pitágoras, eu tenho que ter um triângulo retângulo. Deixa aqui. Vamos mudar a nossa folha. Tira fora. Para eu expressar para vocês o que é o teorema de Pitágoras. 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 O teorema de Pitágoras nos diz o seguinte: sobre um triângulo retângulo, deixa eu desenhar um triângulo retângulo para vocês. Triângulo retângulo. Não é perfeitinho, estou fazendo a mão livre. Certo é utilizar a régua. Porém, a gente não tem muito tempo, eu não quero tomar muito tempo desse vídeo. No triângulo retângulo, um dos meus ângulos é 90 graus. Os demais ângulos podem ser variáveis, já que esse triângulo retângulo, na verdade, vai ser a metade de um quadrado completo. Vou expressar aqui esse quadrado, que na verdade não é um quadrado, mas sim quadrilátero, né? Então, a metade desse quadrado na sua diagonal divide ele em 2 triângulos iguais. Se ele dividir em 2 triângulos iguais, esse triângulo é retângulo, porque um dos meus ângulos é de 90 graus. E o tamanho de cada um dos lados tem uma razão entre esses tamanhos. Por exemplo, eu posso chamar esse tamanho de A, esse tamanho de B e esse tamanho de C. Esse tamanho de C vai ter uma relação com o tamanho de A e B, já que os ângulos serão sempre congruentes. Lembrando lá
de trigonometria básica lá que vocês viram no ensino fundamental, né? A soma de todos os meus ângulos num triângulo retângulo, ou em qualquer triângulo, desde que seja num plano, né? Vai ser de 180 graus, né? A, B e C tem uma relação entre si com esses lados. E essa relação foi descoberta por Pitágoras quando ele colocou um quadrado, completou um quadrado em cada um dos seus lados. Completando um quadrado em cada lado, ele descobriu que a área desses quadrados tendem a ser a soma das áreas desses dois quadrados aqui vai ser equivalente à área desse quadrado C aqui, tá? Então, nesse teorema de Pitágoras, ele definiu que C, na verdade, vai ser igual, C quadrado, né? Vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Então, voltando para o nosso exercício aqui. Uma pessoa percorre uma rua de 117 metros. Então, na rua da igreja, essa rua aqui, ele percorreu 117 metros. E depois ele percorreu mais 44 metros na outra rua aqui, essa rua especial. Eu posso chamar esse comprimento de A, esse comprimento de B. Posso manter D como sendo a letra, né? Eu estou procurando. E vou aplicar isso no teorema de Pitágoras, né? Eu vou colocar esses valores aqui do ladinho. 117 metros. E 44 metros para B. Coloquei aqui do ladinho, tá? E eu estou procurando D, que eu não conheço, né? Então temos 117 metros, 44 metros essas duas. E D eu vou colocar no lugar do meu C, já que ela é a minha diagonal daquele meu triângulo que eu expressei aqui para vocês. Note, isso é uma diagonal, né? Se eu fechar aqui o caminho completo na quadra, nas duas quadras, aliás, né? Desde daqui até aqui, fechar o caminho completo, isso forma um quadrilátero. Então, esse aqui vai ser a diagonal desse quadrilátero. E esse triângulo vai ser do tipo triângulo retângulo, já que esse é uma quadra perfeita, tudo bem? Perpendicular. Então, fazendo dessa forma, eu vou ter B ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A e quem é B? Estão aqui do ladinho, né? Então, B quadrado vai ser igual a 117 ao quadrado mais 44 ao quadrado. Pegando a calculadora para facilitar nossa vida, eu vou colocar do ladinho. 117 ao quadrado mais 44 ao quadrado. E o quadrado vai ser igual a 15.625 metros quadrados, né? Porque ele ainda está como um elevado ao quadrado, né? Tá, esse valor aqui, eu quero que vocês tomem muito cuidado, principalmente com esse ponto. A calculadora de vocês pode estar definida como vírgula para expressar a separação de milhares, milhões, né? Mil, né? Na escala de milhares. Ou ele pode estar como ponto, como a minha calculadora foi configurada. Esse valor D está elevado ao quadrado. Então, para eu encontrar o valor especial de D, eu tenho que tirar a raiz quadrada desse valor. Note que quando eu tiro a raiz, o meu quadrado some desse lado. Tirando a raiz de 15.000, por aqui, 15.000, raiz de 15.625, raiz de 15.625, vai me dar 125 metros. E nosso cálculo termina aqui. Esse era o exercício 4. Beleza, pessoal? Difícil? Um pouquinho para alguns. Mas teve gente que conseguiu resolver sem problema nenhum.
Com isso, nós terminamos o nosso vídeo da solução daquela lista de exercícios. Os próximos vídeos que eu vou lançar para vocês vão ser vídeos relacionados ao novo conteúdo que eu estaria apresentando em sala, tá bom? Espero que todo mundo fique bem durante esse período, que passamos com isso com força, né? E com isso terminamos nossa aula. Tchau para vocês!